Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a economia no pós-guerra, sobre como as pessoas se safam quando pode, sobre informação e incentivos de mercado, sobre risco moral, sobre grande demais para falir, e o autor que trabalha esses temas, que é o Kenneth Arrow. Em contexto, foca a tomada de decisão. O principal pensador é o Kenneth Arrow, que nasceu em 1921, não sei quando ele morreu, se já morreu. Antes de 1600 em diante, risco moral é usado para situações em que os indivíduos podem não ser honestos. Nos anos de 1920 e 1930, o economista americano Frank Knight e o economista britânico John Maynard Keynes enfrentam o problema da incerteza na economia. Depois, em 1970, o economista americano George Akerlof publica The Market for Lemons, análise da questão da informação limitada sobre qualidade dos produtos. Em 2009, Mervyn King, diretor do Banco da Inglaterra, chama socorro governamental ao sistema bancário de maior risco moral da história. Alguns contratos exigem trabalho para ser feitos. Isso exige tempo e esforço. Se ninguém está vendo, existe um incentivo para fazer menos esforço do que o combinado. As pessoas se safam quando podem, quando tem oportunidade, né? Se não tiver ninguém vigiando, ou ninguém pressionando, ou um sistema para te controlar, você vai ser totalmente relapso, né? Então, se minhas faltas no trabalho não me fudessem salarialmente, eu com certeza faltaria muito mais. Então, porque eu perco dinheiro com isso, e com a perda de dinheiro eu perco também possibilidade de compra e de sobrevida, eu acabo me submetendo e indo, né? O modelo padrão de comportamento econômico, descrito primeiro por Adam Smith no século XVIII, supõe que os participantes do mercado são todos racionais e bem informados. Porém, nem sempre é assim. O economista americano Kenneth Arrow foi um pioneiro na análise do problema de informação incompleta nos mercados. Ele destacou que, ainda que as partes concordem em assumir um contrato ou assinar um contrato, não existe garantia de que qualquer uma o cumprirá. Se uma parte não observar o comportamento da outra, pode haver um incentivo para não observada deixar de cumprir todas as cláusulas do contrato sem que a outra saiba. Existe um desequilíbrio de informação porque as ações são ocultadas. O seguro de viagem pode fazer o segurado sentir-se protegido dos riscos e estimulado a tentar atividades mais perigosas. Por isso, as seguradoras aumentam o preço da cobertura nessa circunstância, né? Outros temas relacionados: fornecimento de bens e serviços públicos, o homem econômico, mercados e resultados sociais, teoria dos jogos, a incerteza no mercado, incentivos e salários, né? Chama-se essa situação de risco moral. No mercado de seguros, por exemplo, uma apólice pode ser um incentivo para o segurado correr mais riscos, por saber que a seguradora cobrirá o custo de quaisquer danos. O resultado é que as seguradoras oferecem cobertura menor, por medo de estimular um risco excessivo e acabar assumindo custos altos. Isso significa que haverá uma falha de mercado. Os que compram seguro pagarão caro demais e muitas pessoas serão excluídas do mercado de seguros. Arrow afirmou que, em tais circunstâncias, existe justificativa para o governo intervir e corrigir a falha de mercado. O risco moral pode surgir em qualquer situação em que uma pessoa, o principal, tenta levar a outra ou agente a se comportar de certo modo. Se o comportamento desejado pelo principal exige esforço do agente e se o principal não pode observar as ações do agente, este tem motivo e oportunidade para se safar. Os contratos de seguro são entre empresas e seus clientes, mas o problema também ocorre dentro de uma empresa. Os funcionários podem se safar quando o empregador não os está observando, né? Quando o gato sai, os ratos fazem a festa, né? Quando o comandante do navio sai também, os marinheiros fazem a festa. Já tem um ditado que diz isso. Esses problemas principal agente quase sempre aparecem em contratos de longo prazo para tarefas complexas. Em tais circunstâncias, não se pode estipular com antecedência cada exigência, e o risco moral pode surgir de modo inesperado. Os problemas principal agente fizeram aparecer muitos livros sobre gestão de tarefas complexas, enfocando as melhores maneiras de escrever contratos. Mais recentemente, o risco moral tornou-se uma questão crítica nos argumentos políticos após a crise financeira de 2008. Quando se diz que os bancos são grandes demais para quebrar, pode estar ocorrendo uma versão de risco moral. Como sabem que seu fracasso pode causar uma recessão,
Os bancos talvez acreditem que o governo vai socorrê-los em qualquer caso. Há economistas que afirmam que isso faz os bancos assumirem investimentos com risco excessivo. A crise do euro de 2012 também é tida como exemplo de risco moral. Suspeita-se que países como a Grécia conduziram a economia achando que fossem grandes demais para quebrar. E se fuderam, né? O Brasil também pensou a mesma coisa e se lascou. O risco moral foi assumido durante o governo Dilma e nos encontramos na recessão que nos encontramos, na verdade. Né? Não tão recessão porque já tem 3 anos que estamos crescendo, mas crescendo muito abaixo do esperado. Em especial no último ano com Bolsonaro, que cresceu 1,1%, é o PIB, menos até do que dos 2 anos do governo Temer. Né? Kenneth Arrow nasceu em Nova York, nos Estados Unidos, em 1921. Estudou sempre em sua cidade, formou-se em Ciências Sociais na City College e fez mestrado em Matemática na Universidade de Colômbia. Adotou economia, mas com a Segunda Guerra Mundial ele foi para a Força Aérea do Exército como oficial meteorologista para pesquisar os usos do vento. Após a guerra, Arrow casou-se com Selma Schweitzer e tiveram 2 filhos. Ele lecionou na Colômbia a partir de 1948 e assumiu a cadeira de economia em Stanford e depois Harvard. Em 1979 voltou a Stanford até se aposentar em 1991. É mais conhecido pela obra sobre equilíbrio geral e escolha social e ganhou o Prêmio Nobel em 1972 por suas contribuições pioneiras à economia. As obras-chave dele, em 1951, escreveu Escolha Social e Valores Individuais. Em 1971, ele escreveu um ensaio sobre a teoria do risco moral, né? E em 1971 escreveu sobre a competitividade, sobre a análise de competitividade geral com Frank Ham. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista e até a próxima.